Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos louvar a Deus conforme nossa hora de culto, cantando o hino 436, 436, nosso protagonista. Setembro é o mês de missões nacionais. Os batistas brasileiros têm um desafio. Até o ano 2000, chegarmos a 7.200 igrejas no território nacional. É o plano da Convenção Batista Brasileira. E para alcançarmos este ideal, precisamos operar urgentemente o envio de missionários para os rincões brasileiros. Se os irmãos examinarem o artigo do boletim, nós retratamos aí um pouquinho do quadro que o nosso Brasil sofre hoje. E o remédio por excelência, a única esperança, é o Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho, o perdão e da reconciliação. Precisamos mandar missionários, muito mais missionários. E domingo que vem é o dia da oferta especial de missões nacionais. O alvo de nossa igreja, consoante publicamos o boletim, é de R$3.500. Os irmãos que puderem trazer suas ofertas já no domingo que vem, devem fazer. Mas nós prorrogaremos durante o mês de setembro o recolhimento da oferta para as missões nacionais. Vamos evangelizar nosso querido Brasil, que é a nossa Judéia, como Jesus mandou. O hino que entoaremos em seguida nos fala da nossa pátria, a pátria que nós amamos. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te
dei meu coração. Salve Deus a minha pátria varonil, salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Devemos amar o torrão onde nascemos. E a maneira de expressar amor por nossos compatrícios é fazê-los conhecer o amor de Deus. Vamos cantar de pé este hino. Ele é curto, mas muito significativo. Vamos cantar alegremente. 439 é uma oração que vamos fazer juntos, cantando. Capítulo 10, versos 1 a 15, faremos a leitura responsivamente. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, de 1 a 15. A congregação lerá os versos pares. Dá tempo que todos encontrem, para que a congregação participe amplamente da leitura. Paulo vai falar aqui deste evangelho, nos seguintes termos: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque estou testemunho de que porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Ao abismo, isto é, a fazer subir a Cristo dentre os mortos. Mas ele diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.
Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Portanto, não há diferença nem de judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, vivo para com todos e um amor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aqueles que não creram, e como crerão aqueles que não ouviram, e como virão se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos falar agora com Jeremias. Vamos pedir a palavra de oração.
Senhor, deixaremos a ceia. Ia ser domingo, mas tivemos uma noite evangelística. Provavelmente deixaremos para o terceiro domingo. Domingo também será um dia não inconveniente. Vamos orar, agradecendo a Deus essa colheita. Aqui estão os resultados daquilo que a igreja tem feito, pregando, sustentando a obra. Os irmãos indo lá na Vila Conquista. Foi uma reviravolta no futuro daquela congregação. O irmão Laércio e a irmã Cília estão aí? Estão viajando. Estão viajando. Um casalzinho que tem ajudado muito, está em processo de pedir de carta de transferência para trabalhar lá. O irmão Laércio ele cedeu, inclusive, um salão para a igreja. Então Deus está honrando esse trabalho. Logo, logo vai ser uma igreja ali, tranquilamente. Nós vamos então orar, agradecendo a Deus neste momento. Alegria, o privilégio e a gratidão mesmo da nossa alma, né? Por causa desses frutos. Isso justifica todo esforço que a gente tem feito. Nós vamos. Havia mais um casal que apresentaram o bebê também hoje? Presente? Não havia? Um ano e 9 meses, mas eu tenho peso de 3 anos e 5 meses. Eu já tenho experiência, né? Olha, meus queridos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão. E no Velho Testamento era uma grande bênção ter filhos e uma bênção maior ainda ter muitos filhos. De qualquer forma, muitos ou poucos, os filhos trazem para a nossa vida um enriquecimento, trazem uma experiência que não se pode descrever em palavras, mas a responsabilidade também é algo. Por isso nós precisamos orar por nossos filhos. A Bíblia não ensina o batismo infantil, o batismo é para quem crê e confessa a sua fé. Uma criança novinha não pode fazer isso ainda. Chega a idade que elas já podem fazer. E quando puderem fazer a sua profissão pessoal, de fé, então devem fazer. Não devemos impedi-las. Mas quando são na inocência ainda, há uma graça especial que as ampara. Nós cremos nisso. Então o que fazemos é orar para que Deus se aproprie, né? E faça de uma criança um motivo de glória ao nome. Então nós vamos orar pelo Luciano. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela emoção e pela alegria deste momento, Senhor, de ter uma criança nos braços, uma bênção incalculável que tu concedeste ao casal, a Maria, Diane e também ao Lúcio, a vinda deste bebê tão bonito, Senhor. Como tu és condescendente, como tu és um Deus de amor e de misericórdia, que nos faz capazes de participar contigo na graça da vida. Vir ao mundo um ser que nasceu de nós, para dar continuidade aos teus propósitos na face da terra. E nós oramos para que esta criança, tão linda, tão cheia de vida e de saúde, seja guardada, abençoada e sustentada por ti. Faze desta criança, do Luciano, um instrumento de tua paz. Este é um mundo muito difícil, Senhor, muito perigoso, mas com tua bênção, com tua direção, tudo vai bem. Sustenta o casal para que tenham sabedoria e todos os meios para criar esta criança no temor do teu nome. Apropria-te não só desta alma, mas de todo o lar e de toda a sua família, em nome de Jesus, para sempre. Ele está emocionado com nós.
Segundo a Bíblia morreram à velha vida de rebelião contra Deus, foram levantados pela graça de Deus para uma nova vida, um novo relacionamento com o Senhor e o sangue de Jesus. Esse ordem do batismo é uma ordem direta de Jesus Cristo. Nem mesmo os apóstolos criaram a instituição do batismo. Não foi a igreja que fez. Mas nestes termos, Mateus registra o comando de Jesus. Aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, de 18 a 20. Em obediência a esta ordem de Jesus, celebraremos o batismo destes irmãos e senhores. A ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, meu irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com o ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho
mediante a tua pública função de fé, como um ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó primeiro Senhor, Santo lá no céu, quando o filho não mudou, vem no caminho, com Pai a passar, esse filho que lhe tanto amor. Em obediência à ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, meu irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da nossa sequência, do nosso culto noturno, vamos cantar agora. E eu acho que os irmãos puderam reparar aí nos bancos, existem alguns panfletinhos, mas é esse, levanta para mim. Isso, os irmãos podem perceber que tem 2 eventos. Nós gostaríamos de louvar a Deus com esses 2 eventos. Eu queria só fazer uma ratificação. Lá embaixo, a começar de mim, o computador falhou e saiu para que teu corpo seja um. E vamos consertar, é para que teu corpo cresça assim, tá? E aí fica tudo certinho, tá? Então vamos nos colocar em pé e vamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor e vamos louvar com bastante alegria aquele mesmo Cristo que morreu na cruz, que salvou essas pessoas que estão aí junto com vocês, salvou essas pessoas e elas vieram confirmar essa salvação através do batismo. Então nós vamos louvar. Eu acho que o tamanho da letra dá para todo mundo entender. Então vamos cantar a primeira música. É uma oração, né? Pedindo que o próprio Senhor Jesus venha derramar a paz em nossos corações. Amor
ilustração que quando o oleiro ele faz um dos seus maiores e preciosos trabalhos, um vaso, quando não está bem, não está certo, ele costuma não arrumar aquele vaso, ele costuma quebrar. E assim a gente pode trazer também para o nosso lado. Nosso coração tem tantas coisas, nossa vida tem tantas coisas erradas. Agora chegou o momento da gente agora quebrar isso e entregar nas mãos do Senhor Jesus. Vamos nesse momento agora deixar que o Espírito Santo quebre isso. Quebre o nosso coração. Você que ainda não aceitou Jesus, quebre agora. Faça como esses irmãos que fizeram, se entregaram. Se entregue agora em nome do Senhor Jesus. E vamos cantar e vamos louvar o Senhor Jesus. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há outro perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, e nessa noite tu possa quebrar os nossos corações e possamos sair daqui alegres e felizes por ter um Deus vivo que desceu da cruz ao terceiro dia ressuscitou e nos promete vida eterna. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Os irmãos podem sentar. Pastor, pode sentar. Sua posição. Você abra a sua Bíblia na segunda carta Paulo escreve aos Coríntios. Capítulo 5, versos 17 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 a 21. O assunto de Paulo, neste trecho, é a respeito de uma tarefa, a respeito de um serviço cometido aos apóstolos, primeiramente, e depois a todos os seguidores de Jesus Cristo em todas as gerações. Trata-se do ministério da reconciliação. Se você olhar um pouco atrás, verso 11, você verá que há um subtópico explicando o ministério da reconciliação. Paulo vai dizer os seguintes termos a respeito desse formoso ministério.
Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se nós fôssemos subordinar nossos pensamentos a uma tese, ou dar um título a esta mensagem, nós poderíamos chamar muito bem pelo seguinte tópico: Deus rogando aos pecadores por seus ministros. Deus rogando aos pecadores por seus ministros. Porque é exatamente esta a ideia, esta mensagem contida no texto. Pode parecer-nos surpreendente, aplicado a Deus, o ato de rogar. Estamos muito mais acostumados, muito mais afeitos, muito mais afinados com a ideia de que nós rogamos a Deus. Porque rogar é o mesmo que suplicar. Porque rogar é o mesmo que implorar. De sorte que, no mínimo, é surpreendente o que Deus nos diz neste texto, através do apóstolo São Paulo, que Deus está rogando por nós, como por seus ministros, para que os pecadores se reconciliem com Ele. Deus rogando, Deus suplicando, Deus implorando, para que nós nos reconciliemos com Ele. Meu querido irmão e meu amigo, por incrível que pareça, por surpreendente que pareça, a alma do Evangelho reside exatamente nesta iniciativa de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o homem se tornou inimigo de Deus, sem que Deus o tivesse ofendido. O homem voltou as costas para Deus, rompeu com Deus, cortou ligações com Deus, rebelou-se contra Deus, sem que Deus nada tivesse feito para ofendê-lo. De forma gratuita, sem razão, sem motivo, nossos primeiros pais viraram as costas para Deus. No uso indevido do arbítrio, da livre vontade, da livre agência, da livre consciência, da escolha moral, deixaram-se seduzir pela voz do tentador e, na ânsia de serem iguais a Deus, duvidaram da palavra de Deus, lançaram por terra a solene advertência de Deus e, consciente, deliberadamente, romperam com Deus. Esta é a história da predestina. Este é o quadro que a Bíblia apresenta
o resultado, a reação, a atitude de um ser que fora criado com o máximo de carinho, fora criado com o máximo de cuidado. Há um ser ao qual Deus atribuía uma qualidade essencial. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O homem que Deus fez com suas próprias mãos. Se você acompanha a narrativa do Gênesis, você vai perceber que tudo que Deus fez pela palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja separação entre luz e trevas, e houve separação. E Deus foi criando os grandes astros, os abismos, os oceanos. Deus foi falando, Deus foi dizendo, e tudo foi surgindo. E acredito também, se pudermos pensar um pouquinho, que se pensarmos nas criaturas que assistem a Deus diretamente, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, acredito que foram também criados consoante a palavra imediata de Deus. Mas se você examinar nos primeiros capítulos da Bíblia, no Gênesis, verá que Deus formou do pó da terra o corpo do homem. Num trabalho, eu diria, artesanal, se me permitem essa expressão. Num trabalho pessoal, num trabalho personalíssimo. O homem sai das mãos de Deus de uma forma diferente, diferenciada, como nenhuma outra ordem criada saíra das mãos de Deus. Os anjos não têm corpos, são espíritos. Só que o corpo do homem foi criado diretamente pelas mãos de Deus. E depois que Deus criou a parte física, a Bíblia diz que Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus no homem está, em primeiro lugar, na sua racionalidade, a capacidade do homem raciocinar. O homem é um ser mental, e a mente do homem controla o corpo, ou deveria controlá-lo, foi feito para controlá-lo. A mente do homem controla os elementos. Estava lendo no jornal esta semana que, girando em órbita do nosso planeta, há pelo menos 7.200 lixos que estão aí voando em órbita. Lixos da astronáutica, foguetes, satélites, sondas lançados ao espaço e que depois de algum tempo ficam vagando e estão aí em órbita. E a semana que passou houve a primeira colisão dessa natureza de um satélite russo com o fragmento de um foguete russo lançado há muitos anos atrás. Então há voando aí sobre nossas cabeças pelo menos 7.200 fragmentos de todos os tamanhos, 3 quilos, 5 quilos, 20 quilos, de metal a grande velocidade em órbita na Terra. Quem pôs isso lá? O homem. A mente do homem é algo extraordinário. Ele domina os mares, extrai do seio da terra o petróleo, cria os motores que os impulsionam a grandíssimas velocidades, mandam imagens às distâncias. Ficamos perplexos com a cibernética, ficamos perplexos com a informática, mas o homem é maior que a cibernética, é maior que a informática, porque ele criou tudo isso. E sem o dedo do homem nada funciona. Coloca um computador aí, liga na sua cara, vai dizer, não funciona. Não vai funcionar nunca. Se a mente do homem não for lá e mexer, e controlar, e programar, e desprogramar, não funciona. Por mais gloriosa que seja a máquina, o mecanismo, a tecnologia, isso tão somente nos deixa mais maravilhados com a grandeza da mente humana. E Deus falou, o homem dominará os peixes do mar, das águas, dominará sobre tudo. E é isso que se chama domínio. Semelhança de Deus. O homem é um ser mental, intelectual, racional. Porque Deus
é um ser inteligente, porque Deus é um ser pessoal, somos criados à sua imagem e semelhança. A única diferença está na extensão do nosso saber, porque o de Deus é infinito e o do homem é finito. Porque Deus é onipotente, o homem é simplesmente potente. Porque Deus é onisciente, conhece tudo, o homem é apenas ciente, dentro dos limites que Deus mesmo estabeleceu. Mas a Bíblia diz que o homem foi feito também consciente de sua existência, autoconsciente. O homem é o único ser que tem consciência de sua existência na face da terra. A Bíblia diz que o homem é vontade, determinação e decisão. Assim como Deus é vontade, a Bíblia fala de uma vontade de Deus. Deu ao homem também a capacidade de ter vontade, autodeterminação, fazer escolhas morais, fazer decisões. Por isso que o seu coração é um universo fechado. E Deus, para entrar nesse coração, que Ele criou o universo fechado, Ele não respeita. Quando Deus diz, farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança, Ele está falando sério. Por isso que Deus, para entrar no coração de um pecador como eu, por isso que Deus, para reinar no coração de pecadores como nós, a Bíblia diz que Ele pede licença, Ele respeita a liberdade que Ele deu. Só que o homem, se não quiser se reconciliar com Deus, é uma prerrogativa que Ele é caro, por mais insensata que seja esta posição. Deus o respeita. Sensibiliza-nos. A atitude de Cristo diante de Jerusalém, diante dos judeus, a cidade do grande rei. Pois o grande rei foi recusado em sua própria cidade. A cidade que deveria ter lhe reservado um trono, reservou-lhe uma cruz. Porque não quis. E Jesus chora sobre Jerusalém, lamentando com as seguintes palavras: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintainhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. E o que Jesus Cristo pôde fazer naquela oportunidade foi chorar. Porque não podia, e nem devia, forçar a vontade daqueles homens empedernidos de aceitá-lo e de reconhecê-lo. Ele diz: não reconheceste o tempo de tua visitação. Não reconheceste o tempo de tua visitação. Por isso, a reconciliação do homem para com Deus jamais será obtida pelo homem. Porque o nosso coração foi comprometido com um fato novo chamado pecado. E essa imagem de Deus em nós, a racionalidade, a vontade, a autoconsciência, a sensibilidade, o senso moral, tudo isto foi envolvido, poluído por um fato novo, infausto e trágico, que a Bíblia chama de pecado. Por isso que expulsos da presença de Deus, por livre e espontânea escolha, mesmo que quisesse, o homem não poderia voltar, porque o seu entendimento está obnubilado, porque a sua compreensão está cegada, desvirtuada, porque sua consciência está amortecida, porque sua vontade está viciada. O homem não pode mais voltar a Deus por ele mesmo. Por isso a reconciliação do homem é obra de Deus. Versículo 18 está escrito: todas as coisas provêm de Deus, na sua condescendência, no seu amor insondável. Deus não esperou que o homem se voltasse para Ele em clamor. Se você continuar lendo o livro de Gênesis, você verá que depois que Adão e Eva pecaram, que reconheceram, transgrediram a palavra de Deus, não está escrito que eles ficaram desesperados e disseram: olha, Senhor, volta, Senhor, vem nos encontrar, Senhor, nos perdoa. Não! A Bíblia diz que
Deus mesmo veio passear no jardim na viração do dia. Ah, meus queridos, que amor insondável o amor de Deus, que tomou a iniciativa e não esperou o homem clamar, o homem não compreendera ainda a extensão de sua tragédia. Mas Deus não esperou o desespero e o pânico. Ele se faz presente na cena do pecado, verbera o erro. A justiça de Deus estabelece a maldição da raça como consequência natural daquela rebelião. Mas ali mesmo, na cena da justiça condenatória, brilha um raio de esperança, um arco-íris de esperança. E ele diz: da semente da mulher vai nascer um, esmagará a cabeça da serpente. A promessa de um Salvador. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Já que o homem não poderia ir a Deus para se reconciliar com ele, tomando iniciativa, Deus promete um Salvador que viria dos céus à terra. Deus tomaria iniciativa para buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso, se hoje podemos dizer com certeza estamos salvos e seguros em Jesus Cristo, toda honra e toda glória deve ser ao nome de Deus, não a nós, nunca não a nós. A Bíblia diz que Deus primeiro convoca os embaixadores, reconcilia com ele e manda esses embaixadores reconciliados pregar a reconciliação e implorar em nome dele aos pecadores que também se reconciliem. Esse é o plano de Deus. Um pecador reconciliado ir falar a outro pecador para que ele também seja reconciliado e implorar aquele pecador: aceite Jesus Cristo. Eu imploro. É assim que o Evangelho se apresenta a nós. Deus, através dos pregadores, dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas, das testemunhas de Deus, sai pelo mundo dizendo: aceita Jesus Cristo. Carlos Spurgeon, um pregador inglês do século XVIII, ou melhor, do século passado, século XIX, ele disse que se compara mais ou menos o que está escrito aqui, como se Deus por nós rogasse. Ele disse que a mesma ideia de um mendigo que vai pedir alguma coisa. Ele disse: a mesma ideia que está aqui dizendo: olha, as coisas todas provêm de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Paulo está falando isso, olha, ele reconciliou com ele. Quer dizer, Paulo reconhece que foi reconciliado, reconhece que ele também foi um pecador, que estava separado de Deus, mas ele diz: Deus nos reconciliou com ele mesmo. Quer dizer, primeiro Deus nos reconcilia. Só que quem prega, não prega de um patamar mais alto do que o outro. São pessoas do mesmo nível, falando uma para a outra. E ele diz assim: Deus nos reconciliou consigo mesmo, nos confiou o ministério da reconciliação. Depois de nos reconciliar com ele, Deus nos credencia, Deus nos nomeia seus embaixadores e ministros da reconciliação. Cada pessoa que foi reconciliada com Deus tem a credencial, a prerrogativa e o direito e o dever de rogar a outras pessoas que se reconciliem também, em nome de Deus. É como se Deus por nós rogasse. Aí ele diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. É Deus que reconcilia. Ele não imputa aos homens os seus pecados. Quer dizer, Deus está disposto a deixar de lado, Deus está disposto a limpar nosso coração e então nos encarregar de uma palavra de reconciliação. Verso 19. 20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Sabe o que é um embaixador? É um representante oficial de uma autoridade distante, de outro país, não necessariamente distante, mas um representante oficial de uma autoridade de outro país. Então ele vem em nome, né? E a primeira coisa que o embaixador faz quando chega no país para onde ele vai é apresentar as credenciais. Sem isso ele não é reconhecido, seus atos não têm valor jurídico algum. Mas então ele vem com as credenciais, ele vai ao governo daquele país, ele apresenta as credenciais, então ele vai para a embaixada, todos os atos que ele fizer, em nome da autoridade do seu país, todos esses atos serão válidos
juridicamente. Paulo está dizendo que Deus tem um reino, e ele chama pecadores, e reconcilia esses pecadores com esse reino. E depois que esses pecadores são reconciliados com esse reino por Jesus Cristo, aí ele nomeia esses pecadores como embaixadores, e diz: agora vocês vão para outros pecadores como vocês eram, e em meu nome suplique a eles, implore a eles, rogue a eles que aceitem os meus termos de reconciliação. E Paulo obedece, porque no verso 20, na parte que diz: rogamos-vos, pois, ou imploramos-vos, pois, ou suplicamos-vos, pois, por Cristo, e vos reconcilieis comigo. Spurgeon diz que esta expressão, rogamos ou suplicamos, é a mesma usada para um mendigo quando você chega à porta de sua casa e diz: pelo amor de Deus, dá-me um pedaço de pão. É com este espírito, é nesta atitude que os embaixadores de Cristo vão aos pecadores, não para lhes impor, mas para lhes implorar. É uma coisa que transcende a nossa compreensão. Mas assim é o Deus da vida. Ele nos ama de tal maneira, e o seu amor nos respeita, e Ele procura nos conquistar por persuasão. Ele procura nos conquistar persuadindo-nos de que realmente seremos felizes andando com Ele. Ele tenta nos conquistar persuadindo-nos, iluminando o nosso entendimento que nós precisamos dele desesperadamente. A primeira coisa que ele faz é demonstrar seu amor por nós, a maneira mais difícil: Jesus no Calvário, morrendo por você e por mim. Aí ele diz: agora que eu provei o meu amor por você, está disposto a se reconciliar comigo, agora você aceita os termos do meu perdão, você aceita meu Filho Jesus Cristo como seu Salvador. Eu rogo a você que o aceite, e que o aceite agora. Nós vamos concluir alguma coisa aqui. Deus não deu aos anjos o ministério da reconciliação. Deus não deu aos anjos o ministério da reconciliação. Se você observar no Novo Testamento todas as manifestações angélicas, nenhuma vez um anjo prega o Evangelho para um pecador. Porque um anjo não pode ter a experiência que um outro pecador tem. Os anjos de Deus não pecaram. De sorte que, por mais estupefatos que ficássemos, por mais surpresos que ficássemos com uma visita de um anjo nos falando de Deus, no primeiro momento nós íamos nos maravilhar, no segundo momento nós iríamos nos sentir desconfortáveis na presença dos anjos, porque eles são santos. Nós íamos nos sentir duvidosos: mas será que, o santo é ministro, o anjo é ministro de Deus, mas ele é santo e perfeito, ele é puro, mas eu sou pecador? E logo viria a dúvida. Mas o que Deus faz? Deus salva alguém, pecador como você. Você tem um coração endurecido? Nós também tivemos. Você tem um coração, uma mente cheia de dúvidas, de restrições? Nós também tivemos. Você tem um coração indisposto para as coisas de Deus, fraco, sem nenhum entusiasmo para as coisas de Deus? Nós também tivemos. De modo que quando nós chegamos até vocês e dizemos: reconcilie-se com Deus, você tem diante de você uma pessoa igualzinha a você, o mesmo sangue, a mesma carne, a mesma natureza, as mesmas fraquezas, os mesmos pecados, a mesma incredulidade, a mesma dureza de coração, a mesma insensibilidade, a mesma má vontade para com Deus, a mesma derrota diante do pecado. Somos iguaizinhos a você. Aí então você se sente encorajado, porque você vai dizer: bom, se ele fez com aquela pessoa,
eu me sinto encorajado por saber que Deus também faz por mim. Então, você assina. E então você recebe. Como quem recebe um presente. Salvação não é nada mais do que um presente. Nós vamos concluir dizendo apenas que a Bíblia, este livro que eu tenho nas mãos, toda ela, na verdade, é um convite. Cada página das Escrituras, cada versículo, cada verbo, cada parábola, cada poesia, cada discurso, cada descrição histórica, Deus rogando, convidando e chamando. Somente o verbo vir, Deus falando venha, ou Deus falando vem, é conjugado na Bíblia mais de 600 vezes. Deus diz vem. Mais de 600 vezes neste livro Deus diz vem. Em Isaías capítulo 1 ele diz: vinde arrazoemos, diz o Senhor. Vinde arrazoemos. Sabe o que é arrazoar? É usar mente, entendimento. Alguém perguntou: pastor, mas como é que eu me converto? Basta você entender, com o amor de Deus, você vai. Ah, mas não vou chorar, não vou rir, não vou desmaiar, não vai ouvir nada, brilhar alguma coisa. Não, você vai entender os termos de Deus com a mente, e com a mente o coração ama, vai aceitar. Confiado na palavra do Senhor. E você descansa nele. Então ele diz em Isaías: vinde e arrazoemos. Quer dizer, não usa a mente, use o seu entendimento comigo. Deus não quer que demos um salto no escuro. Na verdade, ter fé em Jesus não é salto no escuro. A fé não é irracional. A fé parte de alguma compreensão elementar da verdade. Primeiro, você é um pecador, está perdido e vai para o inferno se continuar assim. Segundo, Deus ama você e está rogando para você se reconciliar com Ele. Terceiro, se você abrir o coração e aceitar, Ele vai entrar na sua vida e perdoar completamente seus pecados. Quarto, Ele vai tomar conta de você, porque entrando em sua vida, Ele ocupa o trono do coração e daí nunca mais sairá. Não há poder capaz de tirá-lo e te separá-lo do amor de Jesus Cristo. Então ele diz: vinde arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam como carmesim, se tornarão mais altos do que a neve. Isaías 55 ele diz: vinde, vinde, comprai e comei. Vinde, sem dinheiro e sem preço. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Isaías 55. Em Jeremias, ele diz: eu coloco diante de vós dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Escolhei o caminho da vida. Por que razão morrerias, Israel? Cristo diz: vinde a mim, todos quantos vos achais cansados e oprimidos, e eu vos